E aí pessoal, tudo bem? Iniciando aí nosso terceiro episódio com um convidado muito especial, conterrâneo aqui nosso, daqui da cidade de Água Branca, e com certeza vocês vão gostar muito desse episódio, tá certo? Seja bem-vindo a mais um Tô na Serra Podcast, é nosso terceiro episódio, o Valdir já falou aqui. Exatamente. E juntos vamos conversar mais uma vez com as pessoas que fazem parte hoje, uma pessoa em especial. Hoje ele vem abrindo as portas para os homens, já tivemos aqui duas mulheres. Hoje vamos receber aqui uma figura masculina para trazer conteúdo bacana. Então você que está assistindo a gente agora, lembre-se aí rapidamente de ir lá, curtir, compartilhar e se inscreva no canal. Muito importante, Valdeir, que a pessoa que vai lá assiste e não se inscreve. Minha gente, se inscreva, nos ajuda, é bom demais pra gente também saber que você está gostando e está interagindo com a gente. Então, vamos começar mais um podcast, nosso terceiro episódio. Exatamente, Tiago. Mas antes a gente vai passar para vocês os nossos patrocinadores, tá certo? Temos aí o patrocínio da Salgados da Carla, da Yane Brand, do Paulo Campos, do Império Gourmet, da loja Super Estação e Confecções, da Casa da Construção. Também temos o patrocínio da Evolução Net, Dezenas da Sorte e da Pizzaria Baronesa, tá certo? Aqui em Água Branca, tá certo? E vamos conhecer um pouco mais sobre o nosso convidado, tá certo? E acompanha aí nosso canal no YouTube. Então vamos lá conversar com ele, que já veio aqui logo cedinho. A gente estava aqui já se organizando, já nos esquentando sobre os conteúdos, que a gente vai daqui a pouquinho já conversar com mais detalhes. Convido agora para fazer parte do nosso podcast. Seja bem-vindo, Reginaldo Medeiros. Seja bem-vindo. Os aplausos. Palmas. Bora, produção. Reginaldo Medeiros, que é professor, ele também domina a arte de desenhar e tá aí num trabalho muito bom, focado e num dom, Valdeir, que não tem condições não. Ele é cordelista e é membro da Academia da Alagoana de Letras. Então tem trazido aí um orgulho para Água Branca muito grande e tem trazido aí histórias em forma de cordel. Mas a gente vai chegar lá no cordel. Vamos sim. Regis Medeiros, seja bem-vindo. Se apresente pra gente. Olá, boa noite para todos. Eu que agradeço aqui o convite de vocês. Estou maravilhado aqui com o ambiente, um ambiente belíssimo aqui do estúdio. Parabéns à equipe que vem aí lutando para divulgar a arte, divulgar a cidade. Isso é bom demais. Tudo é luta, para tudo. A parte da cultura, quem quer trabalhar com isso, você sabe perfeitamente como é, né? Essa parte de lutar com cultura, com as tradições, é tudo luta. Isso. E eu estava em casa lá me preparando para vir para cá. E estava lembrando que vocês, desde jovenzinhos, né, que faz parte da vida cultural da cidade. A gente adotou aí essas... Desde quando vocês eram adolescentes, pré-adolescentes ali, vocês estavam lá, eu via vocês sempre fazer peça teatral na cidade, né? Era aquela organização mesmo de engajamento juvenil aqui da cidade. E que bom que isso passou de tempos em tempos, galgando degraus, e hoje vocês estão aqui na área da comunicação dando show. Que bom, graças a Deus. Bom. Obrigado. Então, pra gente falar, você já deu a deixa aí do início, a gente aqui que já tem esse histórico também, vamos falar agora do seu histórico também. A gente vê hoje o cordelista representando Água Branca na Academia de Letras do Estado de Alagoas. E como é que foi aí a origem do Reginaldo Medeiros? Como é que começou aí as raízes do poeta? Fique à vontade. Então, quanto à poesia, eu escrevo apenas uns 3 a 4 anos, né? Eu não sou... Por exemplo, Braulio Bressan, o grande poeta, né, global, ele começou a escrever e a recitar, segundo a biografia dele que eu li, aos 12 anos de idade. Sim. Eu não, eu fui conhecer a poesia veio brotar em mim já com 30 e tantos anos de idade. Esperou um pouquinho, não foi? Mas aí quando ela veio à tona dentro de mim, né? Aí pronto, aí veio com força. E aí
não existe um dia, nesses 4 anos que eu falei que eu comecei, não existia um dia que eu não escrevesse pelo menos uma estrofe de poesia. Então veio com força, a poesia veio com força. Demorou para chegar, mas quando chegou, ela Se enraizou. se enraizou e chegou potente. Muito bom. Quando a gente fala de cordel, a gente fica naquela. Tem uma semelhança com o que o nordestino conhece, que é aquele. Não sei se é ignorância minha, com o aboio. Se você, tipo, o pessoal que é os vaqueiros, que puxa Os aqueles versos, aboios, né? os repentes, aquelas coisas. Tem uma semelhançazinha assim também. Na origem, na história, um tá ligado ao outro, é só coincidência assim, ou como é que. É poesia, né? A música em si é poesia, o aboio, que é um tipo de música, é uma poesia. Então, estão lá ligados na mesma origem, tá? Mas são poesias diferentes. A poesia de cordel, ela para ser considerada poesia de cordel, ela tem que estar baseada em uma tríade, que a gente chama de rima, métrica e oração. Rima, métrica e oração. O cordelista, para ser considerado um cordelista, ele tem que escrever em cima e embasado nessa tríade, que é fundamental para escrever um livreto ou folheto, como queiram chamar. Tem uma característica básica, assim, para começar. Tem que ser daquilo ali. Tem que ser com essa tríade que eu falei, rima, métrica e oração. Legal, bacana. Gi, você falou assim, né, que foi a partir de 3 anos, né, que você começou a escrever os cordéis, mas como foi assim, o seu primeiro contato? Foi na escola, através de livros, né? Como foi assim que você decidiu, hoje eu vou escrever um cordel? Como foi que iniciou assim? A paixão pelo cordel, como foi que surgiu em sua vida? Sei. Então, foi um dia de domingo pela manhã, né? Eu lembro muito bem. Foi um dia de domingo pela manhã e daí veio uma vontade de escrever, porque era um domingo chuvoso. E aí eu fui escrever aquele momento, né? Aquele momento mágico da chuva, uma manhã e tal. E, para minha surpresa, a minha escrita, em vez de sair em prosa, que seria uma escrita normal, saiu em verso. E aí eu fiquei imaginando, eu escrevi em verso. Então, a partir daquele momento, eu vi surgir em mim o dom de escrever em verso, o dom de escrever poesia rimada. Foi assim que tudo começou. Muito bem. Aí, no começo, assim, a gente tá pulando já para a parte do cordel. Né? Mas aí, como eu falei, você trabalhava antes, assim, já tem a carreira de professor. Qual é a matéria mesmo que você leciona? Biologia. Biologia. Nunca ensinou nenhuma outra diferente? Eu fiz o concurso do Estado para professor de ensino fundamental, né? Aí comecei no Estado ensinando a 3ª série, que aí eu tinha que ensinar todas as disciplinas, né? Aí, como a escola de Pariconha era uma escola nova e não tinha tantos professores concursados, então eu fui. Aí a diretora me chamou para... E como eu gostava de matemática, e gosto ainda, me ensinou para ensinar matemática. Foi aí que surgiu a faculdade, eu comecei a cursar biologia. Aí quando eu terminei a biologia, foi que eu passei da matemática para a biologia. No caso, você começou a ensinar no município de Pariconha? Em Pariconha. Na rede municipal ou estadual? Estadual. Estadual. No caso, você já entrou concursado? Foi, concursado. Foi em 2006. Aí, em 2010, eu pedi transferência para cá e hoje estou no Monsenhor. E até hoje estou no Monsenhor, né? Desde 2010. Ensinando biologia. Muito bem, porque se especializou. É verdade. Regi, como foi a sua infância, assim? Sua infância, sua adolescência, você era um garoto estudioso, gostava de ler. Será que também não poderia ter vindo daí esse seu gosto pela leitura? Como foi a sua infância? A minha infância foi normal, como outra infância qualquer, de qualquer criança aqui do sertão. Uma infância bem singela, bem simples. Eu lembro que desde meus 13 anos, 14, que eu gosto muito de ler, eu ia na biblioteca municipal pegar livros para ler. E
acredito que tudo isso influenciou na minha vida de escritor cordelista, porque para você escrever, você tem que pelo menos ter um bom vocabulário. É um vocabulário não extenso, mas pelo menos razoavelmente bom. Para você não repetir palavras, para você estar sempre inovando em cada verso. Então, a leitura, Valdeir, para mim foi fundamental. Eu li muito sobre a literatura brasileira, eu li muito sobre a literatura da Europa, como essa de Queiroz, que é o português. Gosto muito dele. O Shakespeare mesmo, né? Então, mas o bom mesmo é você ler a literatura do seu país, né? Embora que tudo seja informação, mas você sabendo da literatura do seu país, e principalmente da literatura dos nordestinos, aí isso é fundamental. Porque aí você vai conhecer a obra de Mestre Graça, que é Graciliano Ramos, do Ledo Ivo, que é outro alagoano famoso, dentre outros, Jorge Amado, um baiano renomado. Então, são conteúdos que fazem sua base, não é isso? Isso, a minha base é essa, né? E a base fundamental, como eu já falei. Uhum. Para você escrever cordel, você não pode escrever qualquer coisa. Você tem que saber o que está escrevendo. E aí, saber o que está escrevendo entra dentro de uma das bases fundamentais do cordel, que é a oração. Lembre-se que eu falei que para escrever cordel a gente tem que usar a rima, métrica e a oração. E a oração requer essa base da leitura. Porque você não pode você tem que começar a falar de determinado assunto e terminar falando sobre aquele determinado assunto. Você não pode começar falando sobre cadeira e terminar falando sobre banana, por exemplo, né? Aí vai ficar uma coisa desconexa. Faz uma mistura. E na época ainda da sua infância, da sua adolescência, como era a cidade de Água Branca, né? Você se lembra mais um pouquinho como era? Mudou muito, né? Obviamente, né? Mas não tinha tanto fluxo, né, de carros, ou tinha, né? Era mais, como é que eu posso dizer? É porque assim, pegando no que você quer perguntar, porque assim, alguns cordéis seus sempre se inspira no antigamente. Quando quem já acompanhou alguns cordéis de Regis Medeiros, via que falava sempre de pessoas, de figuras que fizeram parte da história. Então, você meio que descreve, né? Como era Água Branca antigamente. Então, como era aquele âmbito da sua infância que você tanto descreve? Isso. Você descreve hoje pelo seu conhecimento ou porque lhe disseram? Os dois, né? Eu me baseio muito nas conversas com meu pai, que faleceu, infelizmente. Mas eu gostava muito de conversar com ele, porque ele contava as histórias antigas, mas a minha própria história mesmo já dá para fazer um monte de cordel, né? Porque na época, como o Valdeir falou, não tinha muito trânsito, a gente saía para a rua e brincava de bola no calçamento, porque sabia que não ia ter muito carro passando. Vez em quando era que passava um carro. Claro que o WhatsApp, as mídias aí que a gente usa hoje não existia, então para a gente se informar, a gente tinha que ir para a praça, para frente da igreja, para ficar conversando ali a noite toda, e ali saía as informações. A gente obtinha as informações de festas, de qualquer acontecimento, outro acontecimento ali, no boca a boca, né? Não existiam essas mídias, então, se a gente quisesse estar informado, a gente tinha que ir para as esquinas, sentar no calçadão, no banco do calçadão e começar a conversar. E aí que entra a figura do seu pai, no rádio poste, né? Isso. Que tinha aquela rádio ficava na rua, e era ele que fazia, que comandava, era isso? Ou estou errado? Ele era o locutor, né? Ele era o locutor, ele se aposentou como locutor da prefeitura, né? Ele passou, acredito que uns 35 ou 40 anos como locutor.
Começou na década de 70 e foi até início da década de 90. Eu lembro que ele comentava quando a gente começou a trabalhar com rádio, ele gostava muito de conversar, eu gostava muito de conversar com ele. Ele falava de como era a parte de rádio antes, o pessoal ficava tudo realmente assim, nas praças. O pessoal saía das escolas, mandava cartinha, pedia música lá e ele mandava carta, mandava recado pros casais e era tudo ali na praça. Então o seu saudoso Zé Medeiros carregava com ele também essa veia de cultura, de comunicação, né? E acredito também que essa desenvoltura dele também possa ter despertado alguma coisa em você. Você acha que vem também de berço? Isso. Pai tinha um gosto musical muito bom, né? E eu gosto também das músicas que ele gostava. Então meu gosto musical bate muito, se casa com o gosto musical dele, porque ele chegava do trabalho, aí pegava uma fita, né, cassete, colocava no gravador e as músicas eram Jair Adriane, era Altemar Dutra, era Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro. Então não tem como a gente não ter um gosto musical bom hoje, se a gente ouviu música boa antes, entendeu? De forma natural. Ele não chegava assim a dizer, você tem que ouvir isso. Não, ele colocava lá na hora do almoço para todo mundo ouvir e quem gostava, e geralmente a gente gostava das músicas dele. Então, de maneira natural, ele impregnou em mim o gosto musical e você sabe que a música também influencia Bastante. Nas nossas inspirações, né, para o cordel. Principalmente quando a música tem letra. E antigamente as letras eram fortes, né? Profundas, né? Profundas e bem feitas, né? Tinha conteúdo, na verdade, né? Existia uma preocupação com os ouvidos das pessoas, que eles pregavam assim, eram poesias cantadas, literalmente. Que tinha essa preocupação de colocar letra, sentimento, e aquelas pessoas que se envolviam com rádio, de tanto ouvir, pegava o vocabulário, que era muito bonito, muito organizado para aquela época também, e consequentemente ia formar uma pessoa de bom gosto. Pegando aí esse gancho aí, já que a gente tá falando de música, eu gosto muito de Raul Seixas, sempre gostei, desde a minha adolescência que eu gosto dele, de Raul Seixas. E eu gosto de uma música dele que não é bem executada, tão executada nas rádios, que o nome dela é Os Números. Os Números. E aí, quando eu gostava muito dessa música, né? Quando eu comecei a ser cordelista, fazer cordel, fazer poesia, depois eu vi que Os Números é um cordel. A letra da música Números é um cordel. E eu gostava da música Números, mesmo sem saber que aquilo era cordel, mesmo sem saber que um dia eu ia ser cordelista. É mais ou menos assim a música. Meus amigos, essa noite eu tive uma alucinação, sonhei com um bando de número invadindo o meu sertão, foi tanta coincidência que eu fiz essa canção. Aí ele vai e destrincha os números, fala de todos os números, do número 1, do número 2, do número 3, do número 4, número 1. Tudo depois, isso um cordel e você gostava que nem sabia que era. Nem sabia que era cordel. Você vê como é as coisas, quando a gente tem a veia ali ligada àquele tema. Verdade. Quando a gente falando aqui do Zé Medeiros, a sua mãe também é uma mulher de grande conhecimento também, de ser muito guerreira também. Ela é uma pessoa que está, até hoje, graças a Deus, está viva ainda, né? E como é que foi a participação dela assim, na sua formação também? Passamos agora pelo Dia das Mães e a gente sempre lembra da figura materna quanto uma grande referência pra gente. Pra você, como foi assim a figura de Maria Medeiros? Olha, a figura materna é sempre importante, né, na nossa vida. Mãe não é diferente. Mãe foi muito importante na minha vida. Ela batalhou ali para todos os filhos estudarem. Quem não quis estudar não estudou porque não quis, mas que ela batalhava ali, assim como todas as mães, né, quer ver o filho estudando e tal. Mas
é interessante nesse meu ramo agora de cordelista, que logo no início, assim que eu escrevia um cordel, aí eu lia para ela, né? Eu ia ela lá, sozinho, com vergonha de falar para as outras pessoas, eu ia lá e falava para ela, recitava para ela. E ela sozinha batia a palma. E aquelas palmas eram que me incentivavam. Orgulho. É. E tanto que nos agradecimentos dos meus cordéis, eu cito ela, né? Deixa eu ver aqui. Diz assim, nesse agradecimento desse cordel aqui, o Barão de Água Branca e seu palacete em ruínas, eu digo: eu agradeço a minha mãe, Maria Rita da Conceição Medeiros, por me incentivar com sorrisos e aplausos solitários quando termino de ler meus rascunhos para ela. Então eu eternizo essa minha felicidade quando estou junto dela e ela me aplaude, eternizo aqui nos agradecimentos de cada livro meu. Muito bom. É incentivo. Interessante, né? Muito bonito. Essa questão de a mãe nunca... É uma figura que sempre vai estar ali do lado. E quando você está num projeto desse... Digamos, ela nunca viu você fazendo cordel. De repente você chega e fala o primeiro e ela tá ali. Batendo palma, realmente é de dar ânimo mesmo. Você falou, Regi, uma palavra aí que me deixou curioso, né? Você falou tinha vergonha de apresentar para outras pessoas, mas por causa das críticas ou você achava que não ia agradar seus cordéis? É porque eu sempre fui meio que reservado, né? Tímido? Na escola, quando eu não gostava de apresentar trabalho. Na faculdade mesmo, não gostava. Mas na faculdade eu tive que aprender a gostar, né? Porque na faculdade tem que aprender. Tem que apresentar os trabalhos de todo jeito. Aí fui desenrolando. Mas quando eu comecei a fazer cordel, eu só escrevia. Eu não recitava para ninguém. Aí eu comecei a recitar para ela justamente por isso, porque eu tinha vergonha. Achava que ninguém ia gostar, achava que aquilo era besteira. Porque, Valdeir, assim, o cordel, na verdade, a gente não via muito por aqui, né? Nas feiras eu não via cordel, não vejo cordel, na verdade, nas feiras. Rapaz, eu não vou mentir pra você, não. A primeira pessoa que eu vi, assim, que entrou no cordel e que focou realmente aqui foi você. Que Exatamente. eu vejo. Se tem alguém, me perdoe. Mas é do conhecimento. Então, aí era uma coisa nova pra mim. Né? De repente, eu comecei a escrever e será que isso é bom? Vai agradar o povo? Aí eu ficava com vergonha de recitar. Então era isso. Então eu ficava mais... perdia um pouco dessa vergonha de frente à minha mãe. Por isso que eu recitava para ela. É bom que já começa. Vamos para os nossos colaboradores, Valdeir? Exatamente, né? Vamos para os nossos patrocinadores do nosso Tô na Serra Podcast. Temos o patrocínio aí da Evolução Net, sublimação, varejo, atacado, canecas, Canequinha aqui. camisas, taças, copos e muito mais. Você localiza, né, através do WhatsApp, o 829813 20011 9813-20011 Caneca. em Pariconha, Alagoas. Essa, né, a Canecas Evolução Net. Essas canecas personalizadas. vieram de lá, viu? Recomendamos para vocês, tá certo? De excelente qualidade. Deixa gelado também. Exatamente. Também em nome da Baronesa Pizzaria, tá certo? Onde você encontra a melhor pizza aqui em Água Branca e região. Tá ok? Na rua Osman Loureiro, em frente à sede de música Santa Cecília, aqui em Água Branca. O WhatsApp para você fazer o seu pedido é o 996992210. Baronesa Pizzaria. Também o amigo da Dezenas da Sorte. Só ganha quem participa, na verdade. Então, você procura aí o amigo Marcos Vitor da Várzea pelo número 998386146 na Várzea do Pico, tá ok? É isso aí, Dezenas da Sorte. São os nossos colaboradores, patrocinadores e parceiros aqui do nosso podcast. É um projeto, Regi Medeiros, que começa aí assim aos pouquinhos e a gente já consegue algumas pessoas que acreditam no projeto e também da forma que eles podem também, pra gente continuar nosso trabalho. Muito bem, voltando aí dos nossos patrocinadores, tá certo? O pessoal que abraçou a ideia do nosso podcast está nos patrocinando. E você, né, que também quiser patrocinar o nosso podcast, você entrar em contato lá no nosso Instagram, tá bom? Aproveitando também, mandar um abraço aqui, está a presença da nossa equipe técnica aqui, o Gugu, Paulo William, Diego Reis, que nos assessoram e dão suporte aqui
por trás das câmeras. Vamos colocar uma câmera ali qualquer dia pra gente Só pra filmar aqui o making off. Vamos voltar aqui pro nosso bate-papo com o Regis Medeiros, que já falou aqui, conversamos muita coisa já. A gente já conversou até outras coisas que era pra conversar depois, já colocamos na frente, porque é muito conteúdo. E voltando um pouquinho, Regis Medeiros, a questão que veio antes do cordel, que foi a arte de desenhar, a praticidade de trabalhar com as mãos, até porque também não é uma arte tão fácil de se fazer, assim como o cordel também não é. Mas como é que começou também aí esses rabiscos? Quando foi isso? Os rabiscos começou bem cedo mesmo. Eu era criança ainda. Aí já gostava de desenhar a Turma da Mônica, gostava de desenhar Pato Donald, aquela turma da Disney, né? Mas eu gosto muito de desenhar fotos, né? Fotografias de pessoas, rostos, aquele desenho real mesmo. Caricaturas? Não, caricatura não. Caricatura é um desenho que dá uma ênfase a mais, Valdeir, em algum órgão da gente. Por exemplo, eu faço um desenho e coloco um nariz grande ou uma orelha grande. Aí Entendi. é caracterizado uma caricatura. O meu estilo mesmo de desenho é o estilo retrato mesmo. Eu procuro buscar a perfeição, fazer uma fotografia mesmo da pessoa. E aí eu comecei a desenhar quando eu era criança ainda. Eu lembro que na eleição de 1989 para presidente, aí tinha aqueles santinhos, né? Distribuíam os santinhos e eu desenhava os candidatos. Lula, era Leonel Brizola, Fernando Collor mesmo. Então aqueles santinhos dos candidatos foram os meus primeiros desenhos. Agora, não me pergunte, se você me perguntar se eu ainda tenho eles, eu não tenho. Infelizmente, Muito tempo, seria muito capricho guardar até hoje. Né? não tenho, mas queria ter. Mas não pintava nenhum dente assim, não botava um bigode em alguém assim. Não. Era só o normal mesmo, né? Só o normal mesmo. Mas é interessante porque você já participou também até de exposição, não foi? De desenhos? Logo no início do Festival de Inverno, aqui nos primeiros festivais de inverno, eu expus alguns desenhos, algumas artes aí durante os 3 dias. Aí depois eu parei. Agora tá com 18 anos que eu parei de desenhar. E agora retomei o desenho. Retomei essa arte, né? Agora eu não quero mais parar, não. Algumas capas dos meus cordéis são meus desenhos. Por exemplo, o meu próximo cordel que será lançado em junho, que é a invasão de Lampião à Água Branca. Novidade já aí. A invasão de Lampião à Água Branca, a capa é minha, né? Eu desenhei a capa. Mostra pra câmera. Qual é a câmera aqui, produção, que tá Produção. Aqui. Mostra pra essa do meio aqui. Então, essa aí é a capa do meu próximo cordel, que já está na editora. Estamos trabalhando em cima para ser lançado em junho. Nos 100 anos da invasão de Lampião à Água Branca, porque Lampião invadiu a Água Branca em 1922. Então esse ano está completando um século. Está fazendo um século. Centenário dessa invasão. Aí eu escrevi um livro e está na editora e eu quero lançar. É bom que você se torne autossuficiente, né? Você escreve, você faz sua capa e já fica tudo ali dentro do trabalho, né? Isso. Só a editora só faz só... Impressão, né? Eu sempre agradeço a Deus por ter me dado esses dons aí da arte. São dons muito... tipo... Uma coisa complementa a outra. Você tem um dom de arte desenhar. Daqui a pouco vem a arte do cordel. É realmente algo de se admirar. Agora isso, eu agradeço em palavras, né? Sempre a Deus, mas eu quero agradecer mesmo na prática. E como será esse agradecimento? Outro dia eu fazendo um programa com o Valdeir, eu disse a ele que agora esse ano eu ia montar uma escolinha de poesia. Uma escolinha de poesia para criança carente.
Só que, devido ao trabalho, eu estou com muito trabalho e sem tempo, ainda não, eu não tive a chance de dar o pontapé inicial nessa escolinha. Mas é o meu projeto, assim, um projeto valioso que eu tenho na minha vida, é fazer essa escola para poder agradecer a Deus, né? Passando isso que esse dom que ele me deu adiante. Porque, assim, também não adianta ter o dom se você não tiver, não apurar a técnica. Deus vai te dar o dom, mas você tem que trabalhar para que esse dom se aperfeiçoe ainda mais, né? Se você não trabalhar, o dom vai ficar ali, aquela coisa meio que sem lapidação. Você tem que lapidar a pedra preciosa que é o dom que Deus lhe deu. Com estudos, né? Estudando sobre os grandes autores de cordel, os grandes poetas. Tem que buscar ali, estar aprimorando o que você tem, né? Isso, buscar sempre aprimorar. Aprimorar o seu dom. Exatamente. E você falou em uma parte perfeita que a gente sente falta muito, né? A valorização, né, Regi? Quando você diz que vai propiciar para outras crianças ter esse contato com os cordéis, né? Eu queria saber de você se na escola, né, quando você vai lecionar, você costuma levar o cordel para a sala de aula, você costuma instigar os alunos, né, a participar, né, durante as aulas através do cordel. Como é que você faz assim com os alunos lá na Monsenhor, né? Olha, eu já fiz trabalhos relacionados a cordel. Já fiz trabalhos. Mas, como eu sou da área de biologia, fica meio que distante, Foge, sabe? né, um pouquinho. Foge um pouquinho. Embora não seja proibido eu fazer um cordel falando da célula, um cordel falando sobre o corpo humano. Uhum. Mas até hoje eu não fiz. Pode ser que eu faça daqui para frente, com essa ideia que o Valdeir me deu. Mas o cordel, a literatura, é mais da área de linguagens, né? Aí, eu como sou de biologia, eu fico meio que O receio. afastado desse ramo mas nada impede que eu faça, tá? Deixar isso bem claro aqui. Quando a gente tem uma facilidade, que você tem uma facilidade de fazer cordel. Então, assim, a pergunta de Valdeir é automática, porque imagina só, você é professor, você sabe fazer cordel. Aí, de repente, a sala tá meio assim dispersa. Aí eu disse, não, vou fazer um negócio diferente chamar a hoje. atenção deles. Aí o pessoal vai aprender cordel e vai aprender o tema. Isso. Não, didaticamente, isso aí é fantástico. Valdeir me deu uma ideia Tá vendo aí, olha? muito boa agora. Vai pegar patente. Agora, o que eu sinto falta, Valdeir, mesmo, é de uma cordelteca em cada escola. Né? Eu não estou falando isso, não é para vender os meus cordéis. Né? Porque com a venda de cordel, eu não vou enricar, porque o cordel custa R$10. Tem como. Não tem como eu enricar. O que eu queria mesmo era que os cordéis estivessem expostos lado a lado com um livro de Graciliano Ramos, com um livro de qualquer outro grande autor que está lá exposto nas prateleiras da biblioteca das escolas. Por quê? Porque para escrever um cordel a gente pesquisa. A gente não faz um cordel de qualquer jeito, a gente pesquisa. A gente mede os versos, a gente faz eles com uma métrica bem feita, com 7 sílabas poetas em cada linha. Então, um cordel desse, há muita informação. Há muita informação. Se você quiser trabalhar matemática com um cordel desse, você trabalha. Por quê? Porque os alunos vão contar quantas sílabas poetas tem numa estrofe, quantas sílabas poetas tem numa folha, quantas sílabas poetas tem no cordel todo. Se você quiser trabalhar história, você trabalha. Se você quiser trabalhar português, você trabalha. Se o cordelista fizer um texto sobre biologia, pode-se trabalhar biologia. Se fizer um cordel sobre geografia, pode-se trabalhar geografia. Então, o cordel é uma riqueza para a escola. E, infelizmente, a gente vai em uma biblioteca aí qualquer, a gente vai encontrar poucos cordéis.
e se encontrar. E se encontrar. Difícil. Né? O trabalho do cordelista também, ele meio que mexe com o historiador também, né? Você tem que pesquisar muito, tem que ser Eu para fazer mesmo esse cordel aqui do que eu vou lançar, eu tive que ler muita a literatura do cangaço. Tive que ler muita literatura do cangaço. Então a gente, é como eu falei, a gente não escreve por escrever. A gente tem que ter uma base, tem que pesquisar primeiro para não estar falando besteira. Sim. Para passar a informação errada. Para não passar a informação errada. Regi, você já, ainda nessa linha das escolas, já foi convidado, né, por alguma escola para apresentar seus cordéis, para falar sobre a história? Eu acho que é importante, né? Os alunos terem esse contato, né, com algo que ainda não está dentro das escolas, como a gente gostaria que tivesse, como você mesmo citou, né, uma forma que chegasse mais próximo deles, esse cordel. Já teve alguma escola que já fez o convite: Regis, pessoal, a gente está precisando de você aqui, falar um pouquinho, dar uma palestra. Já teve algum convite de alguma escola aqui no município? Sim. Como foi a experiência? Antes da pandemia, eu estive visitando algumas escolas e a experiência é muito boa. Porque as professoras, antes de que eu chegasse lá na escola, elas já diziam, né, que as crianças, que eles iam receber uma visita de um cordelista, de um escritor de cordel, e aí eles ficam ansiosos. Quando a gente chega, é aquela alegria toda, eles ficam em silêncio, eles fazem perguntas para saber como é a vida, como é que se escreve cordel, e é uma experiência muito boa. Você tinha mostrado aí que você pega também alguns cordéis personalizados. É aqueles que alguém pede, diz: Regis Medeiros, eu quero que você faça um cordel para mim, para minha mãe, para algo específico. Como funciona esse processo de captação de informação? Como é que é? Você já fez muitos, ou como é que é esse tipo de cordel? Eu faço muitos cordéis personalizados, né? Essa semana mesmo eu fiz 2 e estou trabalhando um. Porque algumas pessoas querem a sua história imortalizada em poema, ou querem deixar uma história de uma pessoa que já se foi imortalizada num poema. Aí, como é que funciona? A pessoa vai me falar a vida, toda a história que ela quer que eu coloque, transforme em poema, e aí a gente fica entrando em contato e conversando, para a coisa fluir, né? Porque eu tenho que saber dos detalhes da vida daquela pessoa, eu tenho que saber dos detalhes da história que ela quer que eu transforme em poesia de cordel. Tem que conhecer ela para saber como você vai fazer. Isso. E eu acho bom. Eu tô gostando dessa experiência de fazer cordel personalizado. E, inclusive, também, não sei se você acompanhou aquele resumo da semana que você fazia ainda faz ainda, como é que tá esse projeto? Que era bem bacana, que todos os acontecimentos da semana se transformava em um jornal de cordel. E um resumão, ficava bem bacana, que você ouvia, até notícia ruim você conseguia ouvir de uma forma não tão tensa, mas era o resumo da semana. Como é que foi que você começou esse projeto? Como é que anda? Não, esse projeto eu resolvi fazer ele durante a pandemia, né? Em 2020, no final de 2020 eu pensei, né, e planejei fazer esse projeto para que 2021, como a pandemia estava à tona, estava toda matando muita gente, aí eu pensei, eu vou fazer um projeto e escrever 2021 todo em cordel. Cada semana eu vou fazer um resumo do que aconteceu naquela semana. E assim foi feito, né? Desde o 1º de janeiro de 2021 até 31 de dezembro de 2021, eu escrevi toda semana o resumo da semana. Então eu tenho 2021 todo resumido em cordel. Que no futuro eu vou lançar um livro. Aí não vai ser cordel. Não vai ser um folheto, vai ser um livro mesmo, pela quantidade de páginas que vai ter, vai ser muito. Todo.
Então, o meu projeto do resumo da semana foi esse. Foi escrever 2021 todo em cordel. A cada domingo eu lançava no ar, no Facebook, no Instagram e também nas mídias, no WhatsApp para os amigos. E eu tive um apoio importante mesmo nesse projeto, foi do Diego Reis, né? O grande locutor da AB, Água Branca FM, que toda segunda-feira postava lá na rádio. Correspondente. E eu agradeço aqui a ele. Era uma Juntou o útil ao agradável. Exatamente. Né? Era uma forma também de dar visibilidade e prestar uma homenagem, né? Que tanta gente aqui de Água Branca que falecia, e como era de Covid, era algo muito repentino. A pessoa falecia hoje, aí enterrava à tarde, muita gente que conhecia. Às vezes, quando ficava sabendo, já tinha sido enterrado. Então, os cordéis chegavam também como uma forma de homenagear aquelas pessoas que partiram de uma forma assim, sem despedida. Porque, imagine, geralmente alguém falece, você tem direito a um velório, um momento de despedida. E a pandemia tirava isso de qualquer pessoa. Aquela pessoa que morria de Covid ou não podia ser velado porque não podia aglomerar. Então vinha o resumo da semana, falava um pouquinho da morte história da pessoa daquela também. pessoa com um resumozinho sobre ela. Era uma forma também de homenagear essas pessoas, né? Que não tiveram uma partida assim tão digna. E com esse projeto do resumo da semana e essas homenagens que eu fiz às pessoas que faleceram com Covid, eu entrei em um projeto realizado pelo IFAM, o IFAM Nacional. Que o projeto era o seguinte: o que foi que você fez para deixar ativo o cordel, que é um patrimônio histórico, patrimônio imaterial do brasileiro, o cordel, né? Aí eu coloquei esse projeto que eu fiz durante a pandemia, homenageando as pessoas que morreram. Eu fiquei em primeiro lugar no estado de Alagoas com esse projeto. Eu fui concorrer nacionalmente, mas aí fiquei entre os 10 projetos, né? Não consegui o primeiro lugar, mas fiquei ali entre os 10. Poxa, do Brasil, isso rapaz, foi 10 gratificante para mim. Muito bom. E merecido, viu? Porque é um projeto muito legal, que traz essa mistura de reconhecimento, de arte, de informação no jornal. Muito bacana. Exatamente. Regis, você tem ideia de quantos cordéis você já fez, já escreveu? Eu, Vai transformar tudo em livro? Como vai ser aí os... É porque assim, Valdeir, tem uma diferença entre poema de cordel e cordel, né? Poemas de cordéis são textos pequenos. Por exemplo, eu trouxe 2 aqui para vocês verem o que é um poema. Tem o poema Agradeço e o poema Segregação aqui. Tá? São textos pequenos que eu escrevo para dizer alguma coisa. O cordel em si é o livro. É o livro, né? Aí, cordel, eu tenho lançado 6 e lançarei esse aqui, que será o 7º. Eu tenho outros, acredito que 10 já prontos, só esperando ir para a editora para serem lançados. Mais 10 cordéis. Mais 10 cordéis. Certo. Poemas de cordéis, eu tenho mais de 300. Tá. Mais de 300 poemas de cordéis. Aí, porque eu escrevo muito também, né? Todo dia eu escrevo. Aí, enquanto tiver inspiração, eu quero escrever. Tomara que a fonte não seque, né? Mas é igual a fonte. A fonte, quanto mais você tira a água, mais ela vai jorrando, né? Mas é isso mesmo. Isso vai é certo jorrando. mesmo. Quanto mais você escreve, mais você fica tecnicamente aguçado. Quanto mais você escreve, mais você aprende. É a prática que vai... A prática, né? É algo que realmente vem de incentivo. É algo que vem de... quando tem um momento que você está com a sua criatividade ativa... Apurada, né? A criatividade, ela tem um momento ela ativa para tudo. Se você for um cara... Pronto, aqui... O Gugu fez esse estúdio aqui, ele tava com criatividade. Então, se ele pegar e ele começar a fazer uma coisa ou outra, se ele tiver dinheiro, tiver tudo pronto, ele faz tudo. Agora,
vai ser uma coisa droga. Se ele parar, vai agora só mês que vem. Não vai ser a mesma coisa. Não vai ser mesmo? Porque ele já deu um intervalo. Mesmo assim, acho que o seu dom, ele vem, assim, nessa questão de ser consecutivo por conta disso. Porque você não para, não deixa. Porque a carreira de professor, ela puxa um pouquinho do tempo. Como é que você concilia fazer isso? Eu tenho que arrumar tempo, né? Porque o professor é uma profissão que você trabalha no local de trabalho e trabalha em casa também, né? Você traz as atividades para corrigir em casa, você tem que planejar em casa, planejar a aula e tal. E aí, nos intervalos mesmo, quando no descanso, assistindo um jornal, assistindo um filme, eu assistindo e escrevendo. Assistindo e escrevendo alguma coisa e tal. Pra não parar, né? É igual andar de bicicleta. Se parar, a gente... Desse jeito. Cara, Qual foi o cordel que lhe chamou mais atenção? Eita, esse aqui eu coloquei todas as minhas inspirações. Esse aqui é o meu carro-chefe. Esse aqui eu não esqueço. Teve algum assim específico, alguma história da cidade, algum personagem marcante em seu cordel, Regi? Ou não tem? Ou você ama todos, gosta de todos? Eu gosto de todos. Não tem um assim específico que né? eu gosto de todos. Mas assim, é como eu falei. O último é sempre o especial, né? Porque o último a gente vem carregando toda a bagagem. A gente vai aprendendo a cada dia e o último a gente sempre é sempre diferente do primeiro, porque o primeiro a gente estava começando, o segundo a gente já estava um pouco mais esperto. O último, por exemplo, esse aqui, o último que eu lancei, a emboscada que deu fim a Lampião. Eu acredito que ele seja, não que os outros não sejam bem feitos, assim, mas esse aqui tá muito bom, sabe? Não é que eu caprichei mais nele e nos outros, não. É porque a minha experiência com os outros fez com que o livro somasse para que esse saísse melhor. Do mesmo jeito, será o próximo, com certeza. A cada um que a gente lança, vai ficando melhor. A tendência é você corrigir alguma coisinha que você viu no outro. Não, se eu fizesse assim, outro, acho que isso aqui eu tirava. Isso. Ou eu colocava alguma outra coisa. Isso. Então não tem, Valdeir, não tem um cordel mais especial do que o outro. Acho que todos estão ali dentro do mesmo patamar. Tem patrocínios, Valdeir? Exatamente. Vamos aos nossos patrocinadores, minha gente. Temos aí, né, o patrocínio da Casa da Construção, né? O seu parceiro na hora de construir. Aqui em Água Branca é na Casa da Construção, tá bom? Na rua Lourenço Bezerra, centro aqui de Água Branca. O telefone é o 9820-98855. Império Gourmet, na rua Travessa São Bento. Encomendas pronta entrega e muito mais, tá certo? O WhatsApp é o 9823 44178, né? O Império Gourmet, inclusive, que já mandou aqui o mimo para o convidado. Para o convidado, exatamente. Olha, mas se você tiver de dieta, pode deixar aqui com nós. Esse mas é o seu, presente da obrigado. Império Gourmet. Tem detalhezinho? Tem detalhe. Podcast. Tá fazendo Podcast. até letra agora, mas tô dizendo, velho. É porque nosso não dá pra pegar na convidado, câmera viu? ali. Dá um Podcast. zoom aí, produção, Na zoom aí. serra. Bota aí, produção, dê um zoom aí. Dê um zoom aí no Cadê? Vem devagarzinho. Pra ver se o público de casa acompanha. Tô na Serra Podcast. Isso aí é do Império Gourmet, Esse tá, aí gente? é de Régio Medeiros. Esse aqui é do nosso convidado, Fica como presente do nosso convidado. Presente da Império Gourmet. Exatamente. Também a gente tem o patrocínio da loja Super Estação e Confecções, na Avenida Presidente Castelo Branco, centro de Delmiro Gouveia. O telefone para contato é o 9814-82992. Esses são os nossos patrocinadores. Daqui a pouco tem mais. Exatamente. Casa da Construção Império Gourmet e loja Super Estação em Delmiro Gouveia. Então, Régio Medeiros, a gente fica muito feliz. E assim, a gente fica muito feliz toda vez que a gente conversa e a gente entra em assuntos assim, que sai automático, que a gente fala do dia a dia, que a gente fala da luta, que a gente sempre, quando a gente vai fazer a lista aqui dos convidados, a gente já fez uma pré-lista, e quando a gente vai escolher o da próxima semana, a gente fica aqui. Vamos falar sobre o quê? Qual é o conteúdo? Qual é o tema? E quando a gente colocou cada um que já passou a Mara, passou a Yane, cada um deles tem um potencial específico, mas todos eles se unem com você, que é a doação em fazer algo que você gosta, em fazer algo que você acredita.
e em passar para frente. A escola para repassar o seu conhecimento é muito importante, um incentivo. Dentro disso, o que é que você acha sobre o incentivo na questão no geral? A nível de município, estado, Brasil, você agora faz parte da academia de Alagoana, de Cordel. Como é que foi essa entrada na academia e a partir disso, como é que você começou a ver esse mundo? Então, a minha entrada na academia, em março de 2020, foi uma surpresa para mim, né? Porque eu estava iniciando no Cordel, e aí o presidente da academia, o Ciro Veras, ele fez o convite. Na verdade, ele acreditou no meu potencial, né? Porque eu estava começando ainda. E aí eu tinha escrito já 3 cordéis. Aí ele fez o convite e claro que eu aceitei, né? Aí a partir do momento que a gente entra na Academia Alagoana de Literatura de Cordel, a gente tem que estudar mais para representar bem a academia. E aí eu fui o primeiro sertanejo que entrei na academia. Hoje nós demos posse a Seu Severino, que é um poeta de Delmiro Gouveia, e a Jacileila, que é uma poetisa de Piranhas. Mas até então eu fui o primeiro sertanejo a fazer parte da Academia Alagoana de Literatura de Cordel. Isso para mim foi uma maravilha. E só abriu as portas para mim, sabe? E também me incentivou muito. Todas as vezes que alguém me convida, por exemplo, vocês me convidam para um bate-papo desse, é um incentivo. Eu me sinto lisonjeado e a poesia ferve ainda mais dentro de mim, porque a felicidade faz com que eu escreva mais. Tá? Quando uma diretora de escola me convida também, quando o Dalzão mesmo me convidou no domingo para ir lá no bar dele e tal, e eu recitei lá. A cada convite borbulha a poesia dentro de mim ainda mais. Então o incentivo é importante demais para o artista. É importante demais. Qual foi, assim, né, voltando rapidinho, quando eu ia fazer essa pergunta antes, eu acabei esquecendo. O pessoal sempre pede para fazer os cordéis personalizados. Qual foi o cordel mais doido que já pediu pra você fazer? Você não faça um cordel aqui, ou de resenha, ou fazer alguma brincadeira, ou algum que você falou, não, eu não vou fazer isso, não. Olha, não é que pedem, né? Eles dão ideia. Quando eu passo assim na rua, o pessoal diz, está faltando você fazer um daquela pessoa, ou sobre algum tema e tal, sobre os bêbados de Água Branca e tal. Aí, outro dia, não sei se foi Zé de Norato, que disse assim, falta você fazer dos apelidos. Aí eu cheguei em casa e fiquei pensando e fiz dos apelidos. Aí tá em casa. Não mostrou ainda. Não mostrei ainda, depois eu vou... Com medo do processo? Tá com medo? Não, é porque eu não cito o nome de ninguém, não. Só cito os apelidos mesmo, né? Agora, não sei se a carapuça vai cair, né? Mas, não, você tem alguém. Tem o de Tiago, o apelido de Tiago. Tem não. Eu vou dizer, mas aí, viu, o apelido eu de sei, Tiago. o seu também. Mas eu vou mandar pra Diego pra ele postar lá no programa lá dele. Tudo bem. Você acostumado a fazer cordéis de várias pessoas, você já fez algum cordel sobre sua vida, sobre sua família ou ainda não? Não, sobre uma autobiografia em cordel, não. Nunca escrevi, não. Nem pensei nisso. Você tá me dando ideia demais hoje. Pega a caneta aí, vai acompanhando que Vai ele anotando aí, tá senão só assistir depois. mesmo sem vai anotar, ficar não. salvo, né? Então, você falou, Diego posta lá na rádio, tá um parceiro. Falando em postar, e aí como é que foi o seu Instagram, rapaz? Uma ferramenta que você vinha utilizando e perdeu o Instagram, já conseguiu recuperar. Como é que foi esse negócio aí? Explica pra gente. Foi uma tristeza, né? Porque o Instagram hoje é um meio de comunicação imprescindível pra gente, né? A gente depende muito do Instagram para divulgação do trabalho da gente. Aí eu me vi no aperreio quando hackearam meu Instagram, mas aí eu não consegui recuperar. Eu estou aí tentando fazer outro, vou fazer logo eu faço outro para poder estar... Eu estou recebendo muitas mensagens de algumas pessoas que me seguiam, né? Que estão sentindo falta dos cordéis, dos desenhos e tal. Mas logo eu estarei fazendo outro Instagram e vou estar aí publicando
poemas, fácil, mas- poesias. Mas enquanto isso, o YouTube tá lá, né? Tem o canal do YouTube, tem o Facebook, também, né? Facebook. Nessa linha aí da internet, você acredita que a internet veio sim para ajudar, né, a divulgação do cordel? Ou você acha que ainda precisa ser mais divulgado, mas, né, os cordelistas como um todo precisa ainda divulgar mais nas internets? Ou como é que você vê a questão assim, da internet para divulgação? Muita gente acha que os meios de comunicações atuais e a cultura são inimigos. Muita gente acha isso, mas É não verdade. são. Não são. O cordel é uma peça da cultura popular, é uma ferramenta da cultura popular, que tem mais de 100 anos. Né? E aí vem esse advento da internet, do Instagram, Facebook, tudo isso. E quando os dois se juntam, o cordel fica mais forte. Então, os dois, as ferramentas de comunicação atuais só veio para acrescentar. Só veio para acrescentar. E você é uma experiência própria, né? Você explodiu, seus cordéis foram mais divulgados depois da internet, né? É isso. A gente abriu o Facebook, tava um poema de Regi, né? Abriu o Instagram, Regi estava citando a poesia nele, nos cordéis dele, né? É uma divulgação bacana, né? Muita gente ficou conhecendo desse seu lado, que até então não conhecíamos, através das redes sociais, né? Isso. Então, essa coisa de haver guerra entre o moderno e o antigo é um mito, não existe isso. Se souber trabalhar, eles dois podem se juntar e ficarem fortes. O moderno com o tradicional. Né, desse mundo, você conhece algum cordelista que tenha essa mente fechada? Porque, assim, algumas pessoas que trabalham com... você, enquanto cordelista, você vai numa gráfica e eu não sei quanto é que custa para você produzir. Pode dizer ou é um valor muito caro? Posso dizer. Para se produzir um cordel desse em uma gráfica, é mais aproximadamente uns R$ 600, 100 unidades. 100 Pronto. unidades. Eu falei a vocês, que eu tenho 10 cordéis para serem publicados. Eu ainda não publiquei por causa do valor. Justamente Entendeu? que eu tava assim, fazendo assim, não, você tem tanto material em casa guardado e não publica. E não publico porque é caro. Para o cordelista é caro. A gente pega um cordelzinho desse aqui e vende por R$ 10. Para a gente ter o retorno, Demora. demora. Porque o povo não está acostumado a comprar livro. Né? Isso já está na vida do brasileiro, no sangue do brasileiro, na história. O brasileiro não costuma ler, infelizmente. Enquanto o francês lê aproximadamente 12 livros por ano, o brasileiro lê apenas 1 ou 2. E daqueles mais fininhos, que é para não... Dos mais Pra não fininhos. ter trabalho. E o cordel é um incentivo à leitura porque ele é pequeno, ele lhe chama a você a convidativo. Você começa a ler porque é pequeno. Para quem tem preguiça de ler, é pequenininho, eu vou ler aqui. Não, o cordel ele é muito bom, é um incentivo à leitura muito boa, porque ele é pequeno, né? É uma história pequena, ele é cantado, ele é rimado, que atrai também, né? Quando as pessoas quando veem aquela coisa rimada, aí começa a achar graça, ou achar bonito, aí já quer terminar logo o cordel. Então é um incentivo muito bom para a leitura. É ilustrado também. Ilustrado. Aí, voltando para onde eu comecei, eu acho que deve ter algum cordelista que pensa, meu Deus do céu, eu vou gastar um dinheiro para fazer a mídia física. Eu vou colocar de graça na internet? Acho que deve ter alguém que pensa isso. Não, tem, com certeza. Não vou colocar o meu cordel todo na internet, porque o povo vai ler de graça, eu vou ter trabalho para o povo ler de graça. Mas, por outro lado, é bom porque você vai estar incentivando. Então, né, justamente você tem que... você coloca um cordel lá, o povo gosta. E o próximo você bota só um trechinho, mas é uma coisa associando a outra. No caso, no canal do YouTube, você coloca vários vídeos, né? Várias homenagens. No Instagram, você coloca só alguns trechozinhos, algumas coisinhas diferentes, ou colocava a mesma coisa também, que colocava no canal? Não, o Instagram eu costumava fazer vídeo, né? O Instagram é uma peça... Eu vejo dessa forma. Uma tecnologia voltada mais para o público jovem. O público jovem acessa mais. O Facebook não. O Facebook é a turma... Tem jovem também, mas é a turma mais
adulta, mais das antigas. O Facebook Envolve mais texto. Tal. envolve mais textos e o Instagram envolve mais vídeos. Vídeos ou poemas pequenos, rápidos. Aí lá no YouTube você posta também outros vídeos também, mas Isso. maiores do que o do Instagram. É isso? Não, no YouTube eu posto mais a mesma coisa. O que eu posto no Instagram, eu posto no YouTube. É uma extensão do Isso. Instagram. É. Legal. Aí é porque justamente tem essa questão assim das pessoas que não querem usar a rede social porque há um investimento físico. Aí não vou porque isso aqui vai atrapalhar que eu venda meus produtos. Mas não, é uma vitrine, na verdade. Na verdade, é uma vitrine. É uma vitrine, você tem que usar como... Se tem algum cordelista que pensa dessa forma, então é melhor ir mudando de ideia, porque não existe isso, né? Hoje as mídias são vitrines boas. E tem tanta coisa ruim, assim, como diz entre aspas, toda poequeira tá na internet. Mas aí é bom que a gente consiga colocar as coisas boas para que a gente consiga fazer maioria. Porque se a gente vê as coisas, só tem coisa ruim, eu não vou colocar meu cordel lá porque só tem bagaceira. Aí você vai dar espaço para as coisas ruins tomar de conta. Então, tipo, não é que a internet seja ruim, não é que o Instagram seja ruim, o TikTok seja ruim. Tem conteúdo bom. É só saber filtrar e procurar as coisas certas. Exatamente. E vamos de patrocinadores, né? Vamos, nossos tô esperando patrocinadores. Estou na Serra Podcast, né? O nosso amigo Paulo Campos, Advocacia e Consultoria Jurídica, OABAL 17.282. WhatsApp para você entrar em contato, tirar suas dúvidas, é o 9998 30987 ou 999601 249. Também tem a Iane Brand na Rua São Bento, aqui em Água Branca. Você segue lá no Instagram dela, tá certo? Iane Brand, e acompanha as peças, né, os vestuários que ela divulga no Instagram dela, tá bom? Também temos os salgados da Carla. Seu aniversário, casamento ou qualquer tipo de evento, Salgados da Carla, na Avenida Getúlio Vargas. Telefone para contato e você faz suas encomendas, é no número 9960 43 27 2 9960 04 32 72, tá ok? Salgados da Carla. Seu aniversário seu casamento muito mais gostoso, saboroso com os salgados da amiga Carla, tá bom? Voltando aqui com o Regi, você tem alguma inspiração, algum cordelista aí que você se inspira, que você, né, pode ser alagoano ou pode ser brasileiro, que você se inspira, que você usa como fonte de inspiração? Olha, eu gosto muito dos cordéis das antigas, né? Os cordéis escritos há 80, 90 anos atrás. E a gente disse que os cordelistas falam, nesse meio, né, que eu vivo, eles falam que o Leandro Gomes de Barros é o pai do cordel. E é nele que eu me inspiro. Eu gosto muito dos cordéis de Leandro Gomes de Barros. Eu tenho aproximadamente uns 300 títulos de cordéis. Os 300 títulos. Assim, não, vamos separar. Deixa eu explicar. Eu tenho aproximadamente 300 poemas escritos, tenho 7 livros publicados e tenho uns 300 títulos de autores diferentes, né? Como se fosse uma biblioteca em casa, de cordel. E o Leandro Gomes de Barros é o meu favorito. Eu gosto muito de Leandro Gomes de Barros, apesar de ter muitos outros bons. Mas o Leandro Gomes de Barros não é à toa que ele é considerado o pai do cordel. Bacana. Como fosse um Luiz Gonzaga do cordel. O cara tem... O cara é bom. O estilo que você mais gosta de cordel, qual é o estilo assim que você fica... bom, que você gosta de ouvir, bom que você gosta de fazer? Porque não sei, eu acho que deve ter um mais romântico, mais de história, um mais engraçado. Como é o estilo que você se identifica? Então, o cordel, ele é um estilo literário que trafega em todas as vias. Em todos os solos ele está. Ele fala sobre religião, ele fala sobre rei, sobre princesa, sobre Nordeste, sobre Europa,
Sobre o tema mais falado no cordel, mais escrito, é o cangaço. O tema mais falado é o cangaço, né? Padre Cícero é muito falado, sertão. As figuras do Nordeste, né? As figuras do Nordeste é bem falado. Mas o que eu gosto mais é sobre reinos. Reino de princesa, histórias de reis, sabe? De castelos. Eu gosto muito desse estilo do cordel. Acho que é por causa também da forma, as palavras, né? A forma com que se expressa também, que essa parte de falar de reis, de império e tal, é uma linguagem muito coloquial, um negócio bem bonito por si só, né? E tem esse charme, né? Eu gosto muito. Eu acho interessante porque os autores lá naquela época não tinham o Google para pesquisar que palavra rima com essa palavra. Era tudo de maneira natural, né? O verdadeiro dom mesmo, divino ali neles. Eles escrevendo sem ter um dicionário do lado. E falar sobre o tempo dos reis, por exemplo, que na Idade Média, né? Lá da antiguidade. Eu acho muito interessante como era que eles se inspiravam, como era que eles traziam à tona e escreviam sobre as coisas que eles não viveram. E nem tinha meio para poder ler. Porque os livros naquela época eram muito escassos, né? Caros. Nem todo mundo podia comprar. Não tinha muitas bibliotecas por aí. E não tinha o pai da gente, que é o Google, né? Hoje em dia... Essa questão de, assim, hoje em dia tem mais fácil que o Google, que ajuda muito, mas já chegou o momento, assim, chega o momento do coder ter que inventar uma palavra ali para ele poder casar uma rima, fazer um entre aspas ali num cantinho ali para ele conseguir fechar uma estrofe. O poeta cordelista, ele tem que se atentar para isso, né? Ele tem que não escrever qualquer coisa. Por quê? Porque o poeta cordelista, ele é um poeta de bancada. Ele é um poeta de bancada. É aquele poeta que senta em sua casa, pega os livros para poder pesquisar e começa a escrever. Por isso que ele não pode errar. Ele tem que rimar a palavra certa com a palavra certa. Deixa para errar aqueles poetas, cantadores, os improvisadores. Isso. Ali sim, eles podem errar, porque eles estão ali no improviso. Cria uma palavra que não existe, mas tem que rimar. Ele tem que rimar. Então, eles podem errar. Nós não. Os poetas de bancada, os poetas cordelistas que ficam atrás de uma mesa, escrevendo com um monte de livro, com uma base toda para ele escrever bem. Então, ele não pode errar. Ele tem que fazer a coisa certa, a coisa correta. Ele tem que postar, no nosso caso agora, né? Ele tem que postar no Facebook ou no Instagram o texto já correto, sem erro algum. Porque ele tem ali uma base. Pô. Ele é um poeta de bancada. Ele está na sua banca ali escrevendo, olhando no dicionário. Tem todos os meios para não errar. Então, não pode errar. Imagina você tá compondo lá, fazendo um cordel, você repetiu, já falou uma palavra que tem a mesma rima 4 vezes, 5 vezes. Vai ter que colocar outra rima com o mesmo som. E agora o que é que eu faço? Sem tirar do contexto, né? Porque eu já vi alguns cordéis que a prática de colocar palavras que rimassem acabava tirando do contexto. Muito bem, rimava. Mas era uma palavra que eu nunca vi em minha vida. Imagina você fazer um cordel para o povão, porque tem pessoas que têm mais conhecimento, tem pessoas que têm um vocabulário mais acanhado. E você coloca umas palavras lá, não sei o que é aquele negócio, pra rimar. Porque você quer fazer rima. Mas o cara termina de ler o cordel, entendeu nada. Porque você tem que procurar a facilidade, né, para o leitor, né? Exatamente. Você tem que procurar fazer com que o leitor entenda a sua mensagem. Você também não precisa colocar essas palavras difíceis que não são usadas pela população para poder colocar no... Agora, embora seja bom colocar uma de vez em quando para instigar o povo a pesquisar e a enriquecer o vocabulário. Entendeu? É bom a gente colocar sempre uma ali
para dizer, oxe, que palavra é essa? Para o leitor ter a Curiosidade, curiosidade né? de chegar no dicionário e dizer, não, vou procurar essa palavra. E quando a gente procura no dicionário, a gente nunca esquece. Realmente. Regi, o que você recomendaria, né, para alguém que quer iniciar, gosta de cordel, mas ainda está engateando, não sabe por onde começar? Essas pessoas, o que você recomendaria? Qual o primeiro passo? Hoje eu quero ser, né, sinto esse desejo de entrar nesse mundo do cordel. Você, Vadei? Pode ser, né? Sou bom. professor também, ajudaria. Tá né? vendo aí? Então, o primeiro passo é você ler muito. Ler muito livro. Não precisa ser cordel, mas leia. Você tem que ler. Você vai trabalhar com rimas, vai trabalhar com palavras. Então você tem que ter um vocabulário bom. E você só tem um vocabulário bom lendo. Lendo com um dicionário de lado. É você lendo e olhando a palavra que você não está entendendo, para você enriquecer seu vocabulário. Outra coisa também é ler cordel. Você só vai aprender a fazer cordel lendo cordel, né? Lendo cordel. Aí você vai ver as regras, vai ver na prática como é a base rima, métrica e oração. Rima, métrica e oração. E ouvir música também é bom. Ouvir música dá aquela inspiração. Né? Abre a mente, né? Abre a mente e sei lá, parece que a música penetra dentro da gente e parece que deixa a inspiração mais à tona. Acho que são essas dicas aí. Esse é o caminho. Uma vez eu vi você falando sobre alguma dica assim sobre cordel e algo sobre quartilha, sextilha. Essa também é uma orientação. Explica o que é mais ou menos aí esses parâmetros e explica, eu posso começar com uma, ir para outra, voltar para outro no mesmo, ou se eu começar com outra tem que ir até o final? Explica primeiro para o pessoal entender mais ou menos o que é. São as formas das estrofes. As estrofes podem ser com 4 versos, a gente chama de quadra. Só que entrou em desuso. A gente usa a quadra mais para ensinar. Para ensinar quem está começando, a gente usa a quadra, né? As rimas e tal. Que são aqueles poemas com 4 versos. A maneira mais usada de se fazer cordel é a sextilha, que são estrofes com 6 versos. Mas também existe a setilha, que são estrofes com 7 versos. E existe a décima, que são estrofes com 10 versos. Essa é mais complicada. Eu tenho um cordel feito com esses três modos, né? As 3 maneiras: sextilha, setilha e décima. A décima eu só tenho um, que é sobre a vida de Corisco, o cangaceiro de Água Branca, que também logo eu vou publicar. Então aí eu fiz em décima, que é bem mais complicado, requer muito do escritor isso aí. A outra pergunta é se começa com um, tem que terminar com ele. Isso. Se começar com sextilha, tem que terminar com sextilha. Eu começo esse cordel aqui com sextilha e vou até o final com sextilha. Eu não posso colocar uma setilha ou uma décima no meio Não é proibido, né? Nada é proibido nesse mundo. Né? Acontece. Nada é proibido. Mas na história do cordel e todos os cordéis que eu tenho em casa e todos os cordéis que eu já li, não existe isso. Eu nunca vi um exemplo de mudar no meio do cordel para outro estilo. Se o cara começa, eu vou começar aqui com 10, aí faz 2, não aguento mais não, vou voltar aqui para 6, aí já vai descaracterizar. Assim, pode acontecer de ter, mas aí não vai ser cordel, vai ser outro estilo literário. Agora dizer que aquilo ali é um cordel não é, porque ele mudou, né? E no cordel não se muda. O cordel ele precisa de um padrão, né? Para ser daquele jeito. Isso mesmo. Tem algum aí que você pode passar pra gente um trechinho? Esse que vai ser lançado em 10 segredos, já tem ou trouxe alguma estrofe aí? Não trouxe a estrofe, só trouxe a capa mesmo. Só a capa mesmo? Mas só já tá. A capa Mas tem algum aí que você trouxe pra passar pra gente? Ou tem algum aí? Esse aqui, a emboscada que deu fim a Lampião.
É o meu mais novo cordel, né? Pronto, você escolha um trechinho aí Isso. Eu gosto muito desse cordel, o desenho é meu também, a capa é minha. É ali que mostra. Escolha uma câmera aí, que temos várias. A capa é minha, é o soldado com a cabeça de Lampião aí pendurada. Porque foi assim que Lampião morreu, né? Uhum. Sendo decapitado. Eu posso... Escolher um trecho que você achar. Eu vou ler aqui um pouco logo do início, tá certo? Pronto, fica à vontade. Ele diz assim: nem tudo é tão resistente como o ouro ou o marfim. Quem se autodeclara um rei, seja aqui ou em Berlim, pode até ter sua glória, mas um dia chega ao fim. Foi assim com Lampião reinando sem ter um passo, na caatinga com o seu trabuco e punhal de aço, e dizendo a todo mundo: eu sou o rei do cangaço. Logo após um dos coiteiros existentes no sertão atuar covardemente, agindo com traição, houve o final do reinado do temido Lampião. Pela madrugada fria de 28 de julho, João Bezerra comandou, sorrateiro, sem barulho, a chacina que para ele foi um motivo de orgulho. Com João Bezerra, que era de toda ação o arquiteto, estavam o aspirante, Ferreira com Aniceto, desejando as mortes de todos no coito secreto. Junto ao trio corajoso, mais de 40 soldados, com armas superpotentes, todos bem paramentados, subiram em barcos simples por Pedro e outros guiados. Sentado nas 3 canoas para matarem Lampião, e o bando de cangaceiros iam Panta e Adrião, Antônio Jacó e Elias, mais o Josias Valão. E aí eu cito alguns dos soldados que iam com o tenente João Bezerra, e também eu cito todos ou quase todos que estavam com Lampião na Grota de Angicos. Uma aula de história aí, né? Que para você escrever você tem que pesquisar, você tem que ler muito. E muito, viu? Para você não falar... por exemplo, quem comandou as canoas foi o Pedro, né? O nome do homem que comandava a canoa era o Pedro. Isso é uma relíquia na história do cangaço, saber quem foi o canoeiro que levou a tropa para matar Lampião. Então eu sou apegado aos detalhes da história. Aos detalhes. Por exemplo, a Grota de Angicos são formada por 2 serras. 2 serras, e aqui estava a Grota de Angicos. Uma serra tem um nome, que quem quiser saber do nome tem que ler o cordel, e a outra serra também tem outro nome, que é muito difícil na literatura a gente saber desses detalhes da Grota de Angicos. A gente sabe que é a Grota de Angicos, mas que serras são essas que formam a Grota de Angicos? Aí quem quiser souber dos detalhes, já tem que ler fica aí a dica para você saber um pouco mais da história. E é complicado porque a história de Lampião em si, ela tem muitas versões, e para você conseguir achar a versão correta, você tem que estudar bastante. Tem gente que até acredita que Lampião não morreu. Tem gente que acredita que Lampião morreu de velho em Minas Gerais, né? Tem gente que acredita que Lampião morreu envenenado. Tem gente que não acredita nessa história das cabeças, né? É assim. Pois você consegue... Quanto tempo você leva para fazer um cordel? Livro. Um livro. Você consegue fazer um verso de improviso? Não, verso de improviso eu não. Já ia mandar você fazer um nosso podcast agora pra gente... Quer nada, né? Claro. Olha, Valdeir, eu tenho 300 poemas escritos, né? Como eu já falei aqui, mais de 300. Então fica difícil da gente decorar algum, porque eu trabalho em um hoje, aí amanhã já escrevo outro, e aí depois... Mas assim, tem alguns que de tanto eu recitar, aí ficou impregnado na minha mente. Entendeu? Por exemplo, se você quer que eu recite um? Sim. Tem um que eu falo sobre água branca, eu digo assim: é muito fácil de ser poeta na região, pois o bom Deus nos deixou coisas lindas de montão, e é só olhar do lado que eu fico todo inspirado para rimar com o sertão. Impossível não fazer meus versos com o luar.
assim como com a seca que vive a nos maltratar, também com a natureza detentora de beleza desse meu lindo lugar. Uma boa inspiração é subir lá no Mirante e a Serra das Viúvas, que teve vista impressionante, ou visitar o Tingui, Estreito e Oricuri, de beleza cativante. Tá vendo aí? Difícil de decorar, mas aí... Mas decora. É porque Exatamente. é algo que você sempre tá levando para suas apresentações, né? Para as minhas apresentações. Aí fica guardado na memória, né? Mas não, não é o meu forte decorar, entendeu? Uhum. O meu forte é escrever. Eu me aperfeiçoei nisso e quero levar isso comigo Muito bem. para sempre. Valdeir, estamos chegando ao final do nosso bate-papo. Nem parece que já passou tanto tempo, mas tá acabando, né, Valdeir? Tá acabando. Então, pessoal, a gente agradece demais também ao pessoal que está nos assistindo até agora. Agradeço já antecipadamente ao nosso cordelista convidado, Regis Medeiros, que trouxe seu conteúdo, trouxe aqui uma amostra do seu trabalho, do seu material, da sua inspiração. A gente se orgulha de ter em Água Branca artistas com o seu empenho, com a sua disposição, porque em meio ao trabalho de professor, em meio ao trabalho de ser um pai de família, vem aí dedicando-se a essa área que não é rentável financeiramente para você sobreviver disso, mas que você está aí lutando e que tem esse desejo de passar para outras pessoas. Então, desde já o nosso muito obrigado. O nosso podcast está muito feliz em tê-lo aqui com a gente. Se esteja à vontade para voltar em outros momentos, quando tiver novidades, quando for lançar aí o seu mais novo trabalho. Não é isso, Valdeir? Vamos encerrando por aqui. Exatamente, Thiago. Queremos mais uma vez agradecer, né, ao Regi, ao sua presença aqui. Só vai enriquecer ainda mais o nosso podcast. Obrigado mesmo. Eu conheço, né, o seu trabalho, né? Já entrevistei algumas vezes o Regi. E a gente tá aí, viu, Regi? Fica à vontade quando quiser vir. Né? Nosso intuito é levar, né, levar o potencial que a nossa cidade tem. E o cordel precisa muito, né, desse empurrão, né? Não que você não tenha esse empurrão, mas a gente precisa levar ainda mais, né, para as escolas, né, para as pessoas, para as crianças poderem ter esse contato maior com o cordel. Acho importantíssimo. E torço muito para que a sua ideia, né, que você falou no início, né, seja implantada aqui em Água Branca. Torço muito mesmo e pode contar com a gente, né, para esse seu sonho, para outro sonho que você queira, tá bom? Obrigado e faça aí suas considerações finais, né, no nosso podcast. Então, eu que agradeço a vocês, né, por abrir esse espaço para mim. Agradeço a você, Thiago, a você, Valdeir. Agradeço a Gugu Sandes, que tem esse espaço magnífico. Eu nunca imaginei que em Água Branca tivesse um estúdio tão grandioso como esse. Estou extasiado com esse estúdio aqui. Achei muito bom mesmo. Eu agradeço também a produção ali, os meninos Diego, Paulo Williams. Isso. Eu vou deixar aqui também para vocês, ó, não sei, eu vou deixar esse meu cordel aqui, o meu mais novo cordel para vocês. Obrigado. Vocês podem sortear, vocês podem ler, façam o que vocês quiserem com ele. Pronto, a gente já agradece, muito obrigado. Então, eu agradeço também o presente. Olha aí. O Império Gourmet. Isso. Me deu esse presente aqui, com certeza é muito gostoso. Pronto, Regi. Então, nosso muito obrigado. Obrigado a você que nos acompanha pelas nossas redes sociais, nosso canal no YouTube, nosso Instagram. Lembrando que tem que curtir, seguir, né, nossa página e também tá lá também seguindo o nosso canal. Não esquece que é muito importante. Nosso muito obrigado. E ativar o sininho, que é muito importante, porque quando for sábado que começar, vai lá aparecer. Vamos assistir. Tem vídeo novo no canal dos meninos. E é isso aí, compartilhe e participe com a gente, né, Valdeir? Vamos encerrar por aqui. Exatamente. Nosso terceiro episódio. Até a próxima, né? Até a próxima, galera. Nosso terceiro episódio encerrando por aqui. Quarto episódio tá vindo aí com um convidado muito, muito importante, especial também, como o Regis, viu? Então acompanha lá o nosso YouTube, canal no YouTube e Instagram também, tá bom? Forte abraço. Valeu, tchau, tchau.